A aula de hoje vai ser sobre o capítulo 3 do livro 2 do Livro dos Espíritos, chamado Perturbação Espírita. Não é necessariamente a perturbação no sentido que a gente utiliza normalmente, mas a perturbação a que o Kardec se refere na realidade, a gente pode traduzir mais aproximadamente como confusão, desorientação, alguma coisa assim. Então, a primeira questão que se coloca é se no momento que deixa o corpo, né, deixando o corpo, se esta alma ela tem consciência imediata de si mesmo, ou seja, o espírito reconhece que realmente deixou o corpo, se reconhece como um espírito desencarnado, se dá conta da sua situação. E essa alma, esse espírito, ele se dá conta de que realmente ocorreu o evento morte, o evento de desencarnar, sim, e ele, assim, de repente ele consegue ter consciência do que aconteceu. O que se sabe, por comunicações e pesquisa e tudo mais, é que a consciência imediata da sua situação não é bem o termo que deveria ser usado. Por isso que o Kardec usa o termo perturbação, porque como é um evento que, por mais suave que seja, por mais preparado que seja, sempre é um evento um tanto quanto traumático para uma alma que está encarnada há muito tempo, então esse espírito fica durante um certo tempo no que o Kardec chama de perturbação, que seria melhor traduzido por uma confusão, uma desorientação. Não tem imediata consciência de si mesmo, nem imediata consciência do que aconteceu. Muitas vezes isso pode, dependendo do grau de desenvolvimento moral, intelectual, de informação desse espírito, pode durar mais tempo ou menos tempo. Mas a consciência imediata, normalmente não. Normalmente fica um tempo meio aturdido, assim. Vamos imaginar se alguém que sai de o termo, a comparação é um pouco grosseira, mas pode dar uma noção. Alguém que, vamos supor, você sai assim você está num ambiente escuro, por exemplo, bastante escuro, cinema, por exemplo, assim, sala de cinema fechada, assim, você sai de repente para a luz. Então, dá aquele atordoamento, a pessoa fica por alguns instantes desorientado, para que lado é a direita, para que lado é a esquerda, o que eu estou fazendo e tudo mais, até se ambientar novamente. A grosso modo, muito a grosso modo, seria mais ou menos isso, ao sair de um meio onde estava encarnado, limitado por um corpo físico, limitado a perceber o mundo e a realidade à sua volta através dos órgãos do sentido, não é? Visão, tato, paladar, audição e tudo mais, a pessoa de repente se vê, digamos assim, como se saísse de repente alguém que estivesse preso numa solitária há muito tempo, de repente se vê livre. Então, causa uma certa desorientação, uma certa confusão no início, que é isso o que o Kardec chama de perturbação espírita. É exatamente isso. E aqui nós temos uma indagação, né, que seria se todos os espíritos, né, experimentam esta mesma perturbação, essa mesma confusão, desorientação. Se todos os espíritos que desencarnam, eles experimentam isso no mesmo grau e pelo mesmo tempo. É claro que não, até mesmo porque nós sabemos que as situações pelas quais os espíritos se defrontam, as situações que eles enfrentam, tanto durante a encarnação quanto no momento que se segue a separação da alma e do corpo, são tão diferentes, diferem tanto quanto o número de espíritos que existem. Cada um enfrenta isso à sua maneira, de acordo com o seu grau de evolução e a sua bagagem intelectual, moral e de conhecimento. Então isso depende muito
primeiro, da elevação desse espírito, não é? Do conhecimento que ele tem, da carga e da bagagem intelectual de experiências que ele tem. Aquele que já está, digamos assim, mais depurado, mais elevado, mais evoluído intelectualmente, tem um maior conhecimento do que o espera após o momento do desencarne, ele se reconhece quase que imediatamente, né? Demora um tempo muito pouco. Essa perturbação, essa desorientação, ela dura muito pouco tempo. Então, por quê? Porque esse espírito ele já tem uma consciência. Igualmente, aquele que tem, digamos assim, uma vida moralmente mais elevada, aquelas pessoas, digamos assim, sabe aquelas pessoas que têm moralmente mais elevada, esses também já se reconhecem e já têm consciência da nova situação num tempo bastante curto, porque ele, na realidade, já se desprendeu da matéria, até mesmo durante a vida corpórea. É, a consciência dele já tinha isso, ele já estava mais desprendido da matéria. E existem aqueles cujo apego à matéria é muito mais forte. Essas pessoas e aqueles que também não têm um conhecimento do que esperar do outro lado. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que uma vez que morreu, acabou, nada mais acontece. Então, essas pessoas, naturalmente, pela própria situação pela qual elas vão passar, que elas vão enfrentar, pela falta de conhecimento do que esperar, pela falta de perspectiva do que esperar, não sabe o que vai esperar, esta desorientação, esta confusão dura muito mais tempo, que é isso que é a perturbação, digamos assim. Vamos definir como perturbação essa desorientação e essa confusão. Então, essas pessoas que têm esse apego muito forte à matéria, que não têm esta consciência do desligamento, da separação que existe entre espírito e matéria, essas pessoas enfrentam um período muito maior e uma perturbação muito mais forte. Por quê? Porque a surpresa é muito maior. E quando nós não sabemos o que esperar, nós sempre nos levamos mais tempo para nos adaptar. Por quê? Porque é o desconhecido. É um desconhecido que aquela pessoa jamais imaginava. Por quê? Porque ela era ainda muito apegada à matéria. Vamos supor que na cabeça dela, depois da morte, tudo acabou e acabou a história. Ou então eu vou para o. Tem alguma coisa após a morte, mas eu vou para o sono eterno, aonde eu vou ficar até o dia do juízo final. Quando essa pessoa se percebe que na realidade ela, entre aspas, não morreu, ela continua existindo, ela continua percebendo a realidade à sua volta, isso é um choque, é uma surpresa. E é algo completamente desconhecido. Ao contrário daquele que estudou e que sabe mais ou menos o que esperar. Então, essa pessoa que sabe mais ou menos o que esperar e que não é tão apegada à matéria, rapidamente ela consegue se dar conta da nova situação. O outro não, o outro, aquilo para ele é uma surpresa completa. É o desconhecido. Então, a pessoa, primeiro, com a frente ao desconhecido, todos nós ficamos com receio. Todos nós agimos com muito mais cautela, com muito mais receio, com muito mais cuidado e bem mais devagar. A gente vai assim como tateando, experimentando o caminho. Esta é a nossa reação natural, como seres humanos, frente ao desconhecido. Então imaginem que saindo da vida corpórea, a pessoa se depara com esse desconhecido que ela não esperava. Então, o processo de conseguir assimilar essas informações, processar isso e se dar conta da sua própria situação, que ela não sabe o que é, demora muito mais tempo e geralmente não consegue ser feita sozinha. Ela não consegue ser feita de per si. A pessoa vai precisar de assistência. Alguém por perto tem que chegar e falar e orientar. Olha, na realidade você não morreu. Na realidade você continua. O que morreu foi o seu corpo físico. Então essa perturbação continua mais tempo e normalmente necessita de uma orientação externa,
de alguém que chegue e dê uma orientação, dê um esclarecimento, dê uma dica para essa pessoa, para ela poder enfrentar essa nova situação. Então a gente vê que na realidade a duração, né, o grau de intensidade, o tempo de duração dessa perturbação depende muito do desapego da pessoa à matéria, do conhecimento que ela adquiriu e do que ela sabe, do que ela espera do que vem pela frente. Então, por isso, o conhecimento e o desapego são muito importantes nesta hora. Então, aqui nós temos mais uma questão que seria, que todos devem estar se perguntando, não é? E o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor desta perturbação? Não só o conhecimento do Espiritismo, mas o conhecimento de filosofias espiritualistas ou o conhecimento de o que esperar após o evento morte do corpo físico exerce uma grande influência. Por quê? Porque permite que esse espírito compreenda a sua situação. Compreenda a sua situação imediatamente no momento que ela ocorre. Então, a nova situação para esse espírito, ela não é algo tão desconhecido. Ele não vai enfrentar o desconhecido completo. Ao se ver numa nova situação, ele vai recorrer aos conhecimentos que já adquiriu e vai traçar um paralelo, ele vai traçar uma correlação. Olha, está acontecendo isto, então pode ser que não é eu esteja numa situação aonde provavelmente já desencarnei. Mas, na realidade, uma das coisas que exerce a maior influência, na realidade, é o desapego dos bens terrenos, o desapego da matéria. Não é? A prática do bem, ser uma pessoa boa, pureza de consciência, honestidade, ser uma pessoa boa exerce uma grande influência também. Porque a pessoa automaticamente, ao se ver nessa situação, ela também tem a assistência não só dos seus mentores, mas de bons espíritos na volta que simpatizam com ela. E isto não é uma questão piegas de religiosidade, é uma questão simples de simpatia. A gente simpatiza sempre com pessoas que são afins, que têm ideias afins, que têm princípios afins. Ou seja, eu não vou simpatizar com alguém que é um ladrão, um canalha, um assassino. Por quê? Porque não são ideias que não são afins. Mas eu vou simpatizar com uma pessoa que é altruísta, uma pessoa que é boa, uma pessoa que é benevolente, ainda que eu me esforce para ser e não seja tanto quanto aquela pessoa. Mas os ideais daquela pessoa, a maneira como aquela pessoa age, são afins comigo. Eu gostaria de ser assim, ainda que eu ainda não seja e me esforce para isso. Mas são ideais afins. Então, quando nós temos uma prática no bem, nós somos pessoas interessadas, umas pessoas boas, voltadas para a compreensão dos outros, nós temos empatia, naturalmente nós vamos sintonizar, por uma questão de preferência, com pessoas e com espíritos que também tenham as mesmas afinidades que nós. Então, no momento que eu desencarno, as pessoas que vão me acudir, vão me orientar, são quem? São essas pessoas que são afins, são as pessoas que simpatizam comigo, são esses espíritos que simpatizam comigo. São esses que vão me ajudar, são esses que vão me auxiliar. O conhecimento que eu tenho do que pode acontecer, e o Espiritismo dá esse conhecimento porque nos esclarece como é, o que é e como passa tudo no mundo, nos esclarece que, na realidade, a nossa vida não é só limitada à nossa existência carnal atual, entre meu momento de nascimento e meu momento de morte do meu corpo, nos esclarece que nós temos muito mais vidas, a nossa história é muito mais rica, a nossa história é muito maior do que isso. No momento que eu tenho essa consciência, no momento que eu tenho esse conhecimento comigo, obviamente que quando eu me deparo com a situação aonde eu desencarnei, aonde separou-se a alma do meu corpo, a capacidade de reconhecer essa situação, a capacidade de me dar conta da situação onde eu me encontro,
ela é muito mais rápida e ela é muito mais precisa, porque eu sei o que esperar. Eu sei exatamente o que esperar e eu tenho consciência do que vai acontecer. Então, neste momento, eu tenho, obviamente, pelo conhecimento, uma chance muito maior de que este período de perturbação, este período de confusão, ele seja muito menor, porque esses conhecimentos me vão dar essa possibilidade. Então, o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência? Sim, uma influência enorme. Mas eu vou mais além, eu vou dizer que não é só o conhecimento do Espiritismo. Porque alguém poderia dizer assim, mas quem não conhece o Espiritismo está ferrado. Então, não. Existem N filosofias espiritualistas que esclarecem sobre isso. Nós temos o budismo, o próprio N correntes do cristianismo, que dão esta informação. E temos muita gente, muitos, que não têm religião nenhuma. Não são cristãos, não são católicos, não são evangélicos, não são budistas, não são nada. Mas pesquisam, investigam e têm a consciência, ou têm pelo menos a intuição, de que realmente existe alguma coisa após e pesquisam sobre isso, se interam sobre isso. Então eu diria que o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência? Sim, uma grande influência, mas eu diria mais, o conhecimento exerce uma influência capital nesta hora. Então o conhecimento, na realidade, é tudo. Não é como Kardec dizia, né? Espíritas, instruí-vos. E na realidade é isso aí que faz uma das grandes diferenças, além, é claro, da evolução moral. Nada adianta eu ter um conhecimento profundo, acurado do que vai acontecer depois, mas a minha sintonia é com espíritos afins que não são espíritos voltados para o bem, não são espíritos elevados. A chance de que eu receba a assistência desses espíritos que vão querer me escravizar, ou vão querer me usar, ou vão querer me explorar, é muito maior. Se eu estiver sintonizado no bem, se eu estiver com a moral elevada, é óbvio que os espíritos que vão me socorrer nesse momento vão ser aqueles espíritos mais elevados, com moral elevada, e que também vão estar imbuídos de sentimentos bons e de sentimentos de bondade, de assistência, de empatia para comigo. Então, nós temos, assim, para resumir o que a gente viu até agora, no momento da morte, no momento que existe a separação do corpo físico, da mente, do espírito, né? Tudo a princípio é um tanto quanto confuso, porque eu estou saindo de um ambiente controlado, um ambiente, digamos assim, mais confinado, para um ambiente aberto, onde a minha percepção de realidade, ela não depende dos meus órgãos do sentido apenas. Eu não vou ver apenas com os olhos, eu não vou ouvir apenas com os ouvidos, eu não vou perceber a realidade limitada apenas ao espectro de cores que meu olho consegue captar. Então eu vou ter uma percepção da realidade muito maior. Então, a princípio, quando eu saio de uma realidade extremamente limitada para uma realidade extremamente expandida, tudo é confuso. Uma comparação que eu faço é que quando nós estamos encarnados, se vocês puderem imaginar um escafandro, que é aquele equipamento de mergulho pesado, tem um capacete redondo, o mergulhador usa, tem uma escotilhazinha bem pequenininha na frente, assim, para o cara olhar, que os caras usam para mergulho em grande profundidade. Então, quando a gente está encarnado, é como se a gente estivesse dentro do fundo do mar, dentro de um escafandro. Os movimentos são pesados, aquela veste é pesada, como o nosso corpo é pesado, e eu estou limitado a receber informação do exterior por aquele pequeno orifício na minha frente, eu consigo espiar mais ou menos o que acontece. E eu também não consigo ver muito longe. Aí imagina que quando eu desencarno, eu venho para a superfície. Tiro aquela roupa e vejo o mundo colorido. As sensações, as percepções são muito mais vívidas, são muito mais puras, são muito mais intensas. Então é lógico que quando eu saio de uma situação para outra, a alma necessita de algum tempo para se reconhecer, não é? Ela fica
fica meio atordoada quando chega nessa realidade. E ela vai procurar, e o espírito vai procurar, nós vamos procurar, quando eu falo espírito, estou falando de nós, a gente vai procurar tentar compreender essa situação. Essa situação que eu estou, como é que ela é? O que está acontecendo? Onde é que eu estou? Então, essa lucidez das ideias e, ao mesmo tempo, a memória do passado, inclusive de outras vidas, ela vai voltando aos poucos. À medida que a influência da matéria, daquele corpo material que eu vivi essa encarnação, ela for se extinguindo, porque eu vou ficar com a sensação desse corpo material muito tempo. Tanto é que os espíritos que se manifestam depois, normalmente se manifestam na forma da sua última encarnação. Alguns, inclusive, com deficiências ou com ferimentos que receberam. Por quê? Porque é uma sensação, porque é uma impressão muito forte que fica no espírito. Imagina que foi uma vida inteira limitada àquele corpo, com os defeitos, com o peso, com as vicissitudes daquele corpo. Então, isto fica impregnado muito, muito tempo na alma. Então, naturalmente, esta alma, através do pensamento, ele vai plasmar esse espírito com a mesma forma com que ele se reconhece. Por quê? A memória mais vívida, a memória mais forte, a memória mais intensa é desta minha última encarnação. A memória das outras encarnações, ela vai começar a vir, mas no momento, a mais forte delas é da última encarnação. Então, é lógico que eu vou me identificar com esta última encarnação. Em me identificando com essa minha última encarnação, é assim que eu vou me manifestar, é assim que eu vou me expressar para os outros, tanto em questão de comunicação verbal, tentar verbalizar ideias, quanto projetar a minha aparência, porque esta influência da matéria ainda é muito forte desta última encarnação. Os meus pensamentos, tudo vai estar moldado por muito tempo ao que eu tive na minha última encarnação, que na realidade é uma soma de todas as outras que eu tive, claro, mas a consciência exata que eu tenho é desta última. Então, esta última é que ainda vai me trazer a impressão forte que vai moldar a minha manifestação. Então, a partir do momento que eu saio desse corpo físico, das limitações desse corpo físico e desencarno, é lógico que é necessário algum tempo para se reconhecer, para reconhecer o novo estado, para reconhecer aonde estou e tudo mais. Então, a duração dessa perturbação após a morte, ela é muito variável. Ela pode ser alguns minutos, algumas horas, ou mesmo muitos anos, não é? Aqueles em que ela é, digamos, mais curta, que ela é menos intensa e ela tem uma duração menos traumática, são aqueles que, como nós já vimos, já adquiriram conhecimentos e já adquiriram uma evolução moral para isso. Quanto mais apegado eu estou à matéria, quanto menos conhecimento eu tenho do que me espera do outro lado, mais tempo eu levo para me reconhecer e mais tempo dura essa chamada perturbação. E a gente vê que essa perturbação que acontece no espírito que desencarna, ela apresenta circunstâncias particulares para cada um dos espíritos. E essas circunstâncias são tão diferentes quanto são os espíritos, quanto são os instantes de separação, os instantes de desencarne. Mas ela varia muito também, e ela está muito ligada a essas circunstâncias, segundo, obviamente, o caráter dos indivíduos, a sua elevação moral, seu adiantamento intelectual também, seu conhecimento, mas também de acordo muito com o gênero de morte que ocorreu. Por exemplo, numa morte violenta, num acidente, alguma coisa, aquela morte repentina, esse espírito ele é surpreendido por aquela circunstância.
Não é que nem uma evolução de uma doença, por exemplo. Uma pessoa que cai enferma e vai gradativamente, vai ficando mais grave, mais grave, mais grave, mais grave. Essa pessoa chega uma hora em que ela vai naturalmente começar a entender que realmente a situação dela é grave, e se nesse ínterim aconteceu o desencarne, a pessoa, obviamente, ela vai ter mais condições de mais rapidamente perceber que alguma coisa aconteceu. Mas nessas mortes súbitas, né, a morte violenta, ou por suicídio, ou acidente, alguma coisa assim, esse espírito, ele de repente é surpreendido naquele instante. Então ele não, no momento que ele está separado do corpo, mas se reconhece com o corpo ainda, ele não acredita que esteja morto. Para ele não aconteceu, ele não morreu. Principalmente se ele não acredita, principalmente se ele não tem conhecimento. Ele vê que o corpo está ali, não morri. O que está acontecendo? E ele não vai aceitar que morreu. Porque ele vê o corpo, né? Sabe que é o corpo dele, mas ele não compreende que ele tenha separado do corpo, porque ele se olha e ele se enxerga com aquele perispírito, não é? Normalmente esses espíritos eles procuram as pessoas, os familiares. Tem muitos que voltam para a casa dele, né? Tenta falar com as pessoas e não fica surpreendido. Não entende que as pessoas, pô, ninguém me ouve, ninguém está me vendo, está todo mundo me ignorando, né? E essa ilusão se mantém muitas vezes por muito tempo. E às vezes, geralmente é necessário até mesmo uma ajuda externa para ele se dar conta. Muitas às vezes, depois de muito tempo, se dão conta que alguma coisa errada tem. Porque por que ninguém fala comigo? Por que eu falo com as pessoas, mas as pessoas não me dão uma devolutiva, não é? Mas às vezes essas pessoas demoram muito tempo para se dar conta disso, principalmente nesses desencarnes súbitos, aonde acontece repentinamente, porque a pessoa não está esperando aquilo não está nem passando pela cabeça da pessoa. De repente, sobrevém um evento morte, ou por um acidente, uma morte violenta, foi assaltado, assassinado, se suicidou, por exemplo, porque o suicida geralmente pensa que vai suicidar-se e vai acabar com tudo, acaba com o sofrimento, acabou aqui, pronto, zerou tudo. E muitas vezes se surpreende que na realidade não aconteceu e continua existindo. Então isso pode durar muito, muito, muito tempo. E precisa-se de duas coisas para resolver essa situação. Primeiro, tempo, porque uma pessoa que não tem conhecimento e se encontra nessa situação, ela obviamente, como qualquer situação que nos é desconhecida, qualquer situação que nos surpreenda e que é desconhecida para nós, seja que situação for, nós precisamos de tempo para processar essa situação. Nós precisamos de tempo para assimilar as informações, para absorver as informações do entorno que nos rodeia. Então, o primeiro elemento é tempo. Isso é imprescindível. Segundo, geralmente, na maioria das vezes, é necessário um auxílio externo. É necessário que alguém oriente de alguma maneira esse espírito da situação que ele se encontra. Principalmente aqueles que não têm conhecimento a respeito do que acontece depois que desencarna. Esses mais ainda necessitam de esclarecimento. Por isso que é tão comum a gente encontrar em trabalhos de diálogo com os espíritos que simplesmente se recusam a aceitar que morreram. Não morri, estou aqui falando contigo, estou aqui, então meu corpo está aqui, porque ele se vê e ele está se manifestando através de um médium, e muitas vezes ele não se dá conta disso. Só que nesse momento ele está tendo uma devolutiva, ele fala, alguém fala com ele, e não morri. Então, muitas vezes, esse espírito, na maioria das vezes, ele precisa, primeiro, de tempo para assimilar as informações que o rodeiam, e segundo, de uma ajuda externa, de alguém que amorosamente oriente ele da nova situação que ele se encontra. Se é um espírito, digamos assim, voltado para o bem, é um espírito que tem empatia pelas pessoas, é uma pessoa de bem e tudo mais, como a gente diz,
provavelmente ele vai ser assistido rapidamente, ou não, mas vai ser assistido por bons espíritos amorosos que vão guiar ele. Em compensação, se for uma pessoa sintonizada com mal, digamos assim, né? Vamos definir assim, como se fosse mal, baixos instintos, uma pessoa voltada mais para o mal, são esses espíritos que vão socorrer ela nesse instante. E ela vai estar presa, não é? Vai ser presa desses espíritos, é óbvio, que vão explorar ela, vão induzi-la ao erro e tudo mais. Tudo depende da sintonia de cada um. Então, aquela máxima que a gente diz que nós fazemos o nosso próprio inferno ou o nosso próprio paraíso é absolutamente verdade, porque tudo depende do que nós construímos como pessoa. Mais do que esperado, é mais do que compreensível, não é? E é um fenômeno que é facilmente explicável, é que esse espírito ele fica aturdido pela morte imprevista. É uma mudança brusca que acontece na situação desse espírito. Então, obviamente, todos nós, encarnados ou desencarnados, seja no momento da morte ou não, uma mudança brusca de situação, uma surpresa muito grande, uma mudança muito grande, brusca e inesperada, nos deixa aturdido. Nos deixa aturdidos. Imagina um espírito que desencarna, que não está esperando isso, que é vítima de uma morte imprevista, um acidente, alguma coisa assim. Então, mais aturdido fica porque é uma mudança brusca, não é? Principalmente para aqueles espíritos que não têm muito conhecimento, porque para eles a morte ela é um sinônimo de destruição, é um aniquilamento total. O corpo morre e a existência acaba e nada mais resta. Ou seja, para esses espíritos que são mais materialistas e que não têm tanto conhecimento, a morte é o aniquilamento final. Ou seja, eu morri, acabou tudo. Acabou a minha existência, acabou exatamente tudo. Mas aí imagina que essa pessoa tem absoluta certeza disso. Certeza absoluta de que a morte é o aniquilamento. Acabou. Acabou meu corpo, acabou tudo. Eu não existo mais. Acabou a minha existência. E ora, imagina que essa pessoa venha desencarnar e de repente ela se depara que ela continua a pensar, ela ainda vê, ela ainda escuta, ela ainda se reconhece como pessoa, ela não se considera morta. E aí o que acontece? Aumenta mais ainda a ilusão, porque aquele corpo, que é aquela manifestação do perispírito, continua sendo uma cópia exata do corpo que ela tinha quando encarnado. Mas ele ainda não teve, ele ainda não se deu conta de que a natureza desta matéria do perispírito é um pouco diferente. E sem o conhecimento, ele vai demorar muito tempo para se dar conta. Ele julga que esse corpo é sólido, compacto, como o corpo físico, material que ele tinha quando estava encarnado. Muitas vezes, ao se chamar a atenção desse espírito para esses detalhes, que o corpo é um pouco mais etéreo e tudo mais, que ele pode fazer coisas que ele não podia antes, ele fica surpreso. E isso é motivo de mais perturbação ainda. Então, a gente consegue ver, a gente está percebendo que toda essa confusão, essa perturbação, ela ocorre a depender do quê? A depender, primeiro, do grau de evolução do espírito, e nós estamos falando aqui de evolução moral do espírito, do grau de informação do espírito. O que, que ele tem de informação? O que, que essa pessoa tem de informação do que acontece no momento que o corpo físico dele cessa suas funções e deixa de existir? Quando a pessoa tem alguma informação a esse respeito, fica mais fácil essa transição. Mas quando não se tem nenhuma informação, quando se acha, você tem a certeza, não é que a gente acha, um espírito desse tem a certeza de que a morte é o aniquilamento total. Acabou. Depois da morte não tem mais nada. E a pessoa se surpreende continuando a pensar, pô, continuo pensando, continuo ouvindo, eu continuo vendo, então eu não estou morto. Realmente, ele não está morto, ele não tem mais um corpo físico
como eu costumo dizer, não tem mais um corpício para chamar de seu, mas ele continua existindo como qualquer um de nós. A única diferença é o corpo dele, pelo qual ele está se manifestando, que é o perispírito, que não é tão denso e não interage com a matéria quanto o corpo físico que ele deixou. Mas isso também é algo que ele vai levar um bom tempo para se dar conta, porque ele primeiro vai ter que processar esta carga de informações novas. Então, essa perturbação para ele vai durar muito mais tempo. Como seria esta confusão desse espírito recém-desencarnado? É a confusão normal, ou seja, é a não compreensão da sua situação. Muitas vezes, muitos deles podem achar que estão dormindo, estão sonhando. Mesmo aqueles que não morreram assim de repente, que a morte não tenha chegado de repente e inadvertidamente, aqueles que vêm evoluindo por uma doença, não é? Mas tem aqueles que estavam doentes, não pensavam que iam morrer, e para eles isto é uma surpresa também, né? Então, às vezes, o espírito até se dá conta que morreu e tudo mais, e ele fica meio perturbado. Tem uns até, uns não, muitos. É um fenômeno bastante interessante de ver espíritos que assistem ao seu próprio funeral, né? Até eles veem as pessoas falando, muitos deles só vão se dar conta de que morreram quando estão fazendo o próprio funeral. Cara, estão falando de mim? O que está acontecendo? Então, essa perturbação, essa confusão que acomete esses espíritos que não têm o conhecimento. Basicamente, o que a gente está falando é simplesmente isso, é conhecimento e elevação moral e intelectual. O que a gente vê é que essa perturbação ou essa transição no momento da morte, ela geralmente, porque aqueles que a gente chama de homem de bem, né, pessoas de bem, ela é mais suave e tranquila. Ela não é penosa nem nada. Por quê? Porque ele não tá cheio de ansiedades, não está cheio de angústias, não tem desconhecimento. Quando acontece o fenômeno, aquilo para ele não é nenhuma novidade. Aquilo para ele não é o inesperado. E quando não é inesperado, ela é algo, digamos assim, mais suave, mais tranquilo, principalmente para aqueles que vêm convalescendo de uma doença. Muitas vezes, por exemplo, assim, pega uma pessoa que tem uma doença grave ou não, mas uma doença que vai fazendo aquela pessoa sofrer, né, no decorrer do tempo, ela vai como que depurando o espírito, vai preparando aquela pessoa para o momento em que aconteceu o desencarne. Então, normalmente, no momento que acontece esse desencarne, que acontece essa morte, é um evento para o qual a pessoa, muitas vezes, inclusive, já está até esperando. Mas se não está esperando, não é um evento traumático, não é um evento inesperado, não é um evento incompreensível. E quando nós nos deparamos numa situação que não é incompreensível, é uma situação onde nós temos informação sobre ela, ela é uma situação que não nos traz angústia. É uma situação que não nos traz medo, não nos traz incerteza, não nos traz ansiedade. Por quê? Porque nós dominamos a situação, nós temos o conhecimento, nós sabemos o que esperar, nós sabemos o que temos pela frente. E aí, todo anseio, toda angústia, todo medo que nós enfrentamos na vida, e quando estou falando de vida, estou falando de vida do espírito, seja ela encarnada ou desencarnada, todas as situações que nos trazem ansiedade, nos trazem medo, nos trazem angústia, são situações desconhecidas. O que nos traz medo é o desconhecido. O que nos traz medo anseio e angústia é aquilo que nós não conhecemos. Quando nós enfrentamos uma situação difícil,
O que nos traz anseio e angústia é a incerteza do desfecho. Eu posso saber, por exemplo, uma situação a situação que nós estamos passando agora, de pandemia e tudo mais, muita gente com confinamento em casa, nós podemos ter angústia de que, puxa vida, mas eu não vou receber dos meus clientes, eu não vou receber meu salário, eu posso ser demitido. Então, eu sei o que pode acontecer, mas eu não sei exatamente como isso vai acontecer. Então, de alguma maneira, isto para mim tem um certo grau de desconhecido, tem um certo grau de imprevisibilidade. E isso é o que me traz angústia, isto é o que me traz anseios, isso é o que me traz medo. Quanto mais desconhecida é a situação que eu vou enfrentar, mais angústia, mais medo e mais difícil ela é de superar. A informação, ela é a chave para enfrentar o que vem pela frente. Porque à medida que eu conheço o que eu tenho pela frente, eu conheço o caminho que eu tenho pela frente, eu tenho um mapa do que vem pela frente, menos incerteza eu tenho, consequentemente, menos medo, menos angústia, e nesta hora de desencarne, menos tempo, um tempo bem menor, vai durar esta perturbação, porque eu muito mais rapidamente vou me dar conta do que acontece, porque eu tenho a informação, eu sei o que esperar, eu sei o que vem pela frente. Então a informação é sempre o melhor e o ativo mais valioso que nós temos para enfrentar não só essa situação de desencarne, como qualquer situação na vida. E nós temos também aquele caso, né, mais específico das mortes coletivas, tragédias, quando uma coletividade, um grupo de pessoas, elas perecem, assim, elas morrem, elas desencarnam ao mesmo tempo. E aí muita gente se pergunta, mas no mesmo instante elas se revêem, elas se reconhecem, isso ajuda essas pessoas a reconhecer o momento, porque eu vejo, umas veem as outras e podem conversar, aí que está. Como cada desencarne ele é particular de um espírito, cada um vai estar na sua sintonia, cada um vai estar reagindo da sua maneira. Muitos vão se ver, vão se reconhecer, muitos não vão. Muitos vão para outros lados, só se preocupam com aquilo que lhe interessa, com seus entes queridos, aquilo, com os seus bens. Outros vão encarar isso, bom, desencarnei, e agora? O que eu vou fazer e tudo mais. Então, depende, não é porque todos pereceram juntos numa tragédia que todos estão na mesma sintonia. Isso, inclusive, invalida aquelas comunicações famigeradas que tem de um monte de centro espírita cada vez que acontece uma tragédia. Como, por exemplo, o caso do voo 854 da TAM em São Paulo, como o caso da Boate Kiss, como o caso do tsunami lá na Ásia. Enfim, sempre aparece alguém dando explicação, não é? Ah, é porque, sei lá, aconteceu isso, aquilo, outro. Agora, no caso das mortes na Itália lá, o grande número de mortes por causa do coronavírus. Apareceu comunicação dizendo que é porque o Império Romano muito mal causou à humanidade e aquelas pessoas estão pagando por isso. Então, uma completa besteira, não é? Primeiro que, na realidade, o Império Romano, como todo o Império, claro, faz muito mal a algumas pessoas, mas também faz muito bem para a humanidade. Ninguém, nada, nenhum evento, nenhum império, ele é 100% mal, 100% bom. Se a gente vê o Império Romano nos legou o direito romano, na engenharia, respeito aos direitos humanos, uma série de coisas também muito boas vieram do Império Romano. E vamos combinar. Quem é que disse que as pessoas que estão agora na Itália eram lá do Império Romano? Nós provavelmente estávamos no Império Romano. Nós provavelmente talvez tenhamos sido malzinhos naquela época. Mas às vezes, por exemplo, quando houve a tragédia da Boate Kiss. Ah, é porque era gente
eles eram soldados romanos que queimavam os cristãos. Gente, não tem mínimo embasamento uma coisa disso. Simplesmente aconteceu de todos estarem naquele local. Ah, mas foi combinado? Pode ter sido. Muitos podem ter realmente planejado aquele momento ali para desencarnar. Pode. Não sei, eu não posso dizer que sim, eu não posso dizer que não. Como eu, ninguém pode dizer que sim, ninguém pode dizer que não. Muitos podiam estar ali também por um acaso e desencarnaram juntos. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: o momento em que o espírito desencarna, ele é particular de cada um. Cada um carrega em si a sua bagagem de conhecimento, a sua bagagem de evolução moral e intelectual. E no momento da transição, no momento que desencarna, isto é que determina a intensidade e a duração dessa perturbação. A capacidade desse espírito se reconhecer e reconhecer o seu entorno depende basicamente do seu conhecimento individual acumulado. O meu conhecimento não é igual ao de nenhum outro. Eu passei por coisas e reagi a experiências de maneira diferente. E essas maneiras diferentes com que eu reagi a essas experiências e essas experiências diferentes me fazem ser um espírito único. Ninguém passou exatamente por todas as experiências que eu passei. E ninguém reagiu às mesmas experiências que eu passei do mesmo jeito que eu. Então, na realidade, cada um de nós é uma individualidade. Cada um de nós tem uma bagagem única de evolução moral e de evolução intelectual. E é isso o que determina a maneira como nós vamos reagir num momento de desencarnar. Naquele momento é que isso que vai determinar o tempo e a intensidade com que vai durar esta confusão. Se vai durar alguns minutos, algumas horas, alguns dias, meses ou anos. Isto vai depender da evolução de cada um de nós. Por isso, pode ser que um grupo grande de pessoas desencarne junto, suas mortes coletivas. E alguns se reconheçam e outros não se reconheçam. Alguns, dali a alguns minutos, se deem conta de que estão desencarnados e sigam a sua vida adiante, e outros podem passar anos procurando resolver essa situação, tentando saber por que ninguém me ouve, por que eu falo e ninguém me responde. Então depende exclusivamente do adiantamento moral e intelectual, do conhecimento e da evolução moral de cada um. Ninguém pode dizer que é assim ou assado, porque como cada um de nós é uma individualidade única, cada um de nós vai reagir de uma maneira diferente e num tempo diferente. Bom, pessoal, esta parte sobre perturbação espiritual, desencarne e tudo mais, está no Livro dos Espíritos, no livro 2, né, capítulo 3 do Livro dos Espíritos. Então vocês podem ver nesse capítulo lá, o capítulo 2, o livro 2, capítulo 3, chama-se Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Tá? E este é o terceiro item que tem lá, né? Que seria sobre a perturbação espírita, que fala especificamente sobre esse momento e essa situação no momento de desencarnar. Então, por favor, para saber mais, vocês consultem esse capítulo. É um capítulo curto, é um capítulo bem rápido de ler, mas muito interessante. As explicações do Kardec são bastante interessantes a esse respeito. Então, obrigado e até a próxima aula. Um abraço.